Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Um estudo feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves, com base em dados do IBGE e do Cadastro Único no ano de 2018, revela que 1 em cada 5 pessoas no Espírito Santo estava sobrevivendo com pouco mais de R$400. Isso corresponde a 20% da população capixaba, ou cerca de 827 mil pessoas. O estudo revelou também que aproximadamente 157 mil capixabas recebiam pouco mais de R$140 e, portanto, se encontravam em situação de extrema pobreza. Com o atual cenário de pandemia e aprofundamento da crise econômica, tudo leva a crer que essa situação de empobrecimento da população e aprofundamento da miséria se agravou bastante. No ponto de vista desta semana, vamos entender melhor este cenário e quais os seus impactos na sociedade e na economia capixaba, conversando com o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. Seja bem-vindo ao nosso ponto de vista, Pablo. Prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bom, Telmo? Grande prazer estar com você aqui nesse momento, abordando esse tema de extrema relevância, né, para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil, né? E é um grande prazer ter o Instituto Jones aqui no programa Ponto de Vista. Pois é, Pablo, esse estudo foi feito com base em dados de 2018, né? E já apontavam um empobrecimento da população e um aprofundamento da miséria. Você diria que agora, em 2021, neste cenário de pandemia e aprofundamento também da crise econômica, você poderia dizer que essa situação é muito mais dramática hoje? Sim, os indicadores que a gente analisa mais atuais demonstram que a pobreza e extrema pobreza no Brasil, de maneira geral, foi agravada, assim como os problemas de desigualdade social e econômica foram acirrados, esses problemas, com os efeitos negativos da pandemia da Covid-19. Olhando a série histórica, a gente observa o quê? No início dos anos 2000, tanto o Brasil quanto o Estado do Espírito Santo tinha índices de pobreza, extrema pobreza elevados. A pobreza, por exemplo, acima de 20%, 25% da população, chegando em alguns momentos na década de 90, superior a 30% da população. Esses indicadores foram reduzindo por conta do bom momento econômico que o Brasil e o Estado do Espírito Santo viveram ao longo dos anos 2000, e a gente chegou aí, por conta das políticas de transferência condicionada de renda, exemplo, programa Bolsa Família, aqui no Estado do Espírito Santo, o Bolsa Capixaba, que foi implementado em 2011, a gente conseguiu chegar no menor patamar da pobreza, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo, que foi o ano de 2014. Porém, o Brasil entrou numa grave crise econômico-política em 2014 a 2017. E o que a gente observou no Brasil e no Espírito Santo? Um aumento da pobreza. Essas políticas sociais de transferência de renda foram sendo esvaziadas entre 2015, 2017 e 2018. Então, a pobreza voltou a aumentar. E agora, com a pandemia, ela foi acelerada. Os dados mais recentes, aí, calculados pela FGV, demonstram que a pobreza no Brasil já está próximo de 30% da população. E a pobreza no Espírito Santo também aumentou, chegando a 27% da população no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, em 2018, o estudo feito em 2018 apontava 20%. Então, já aumentou 7 pontos percentuais, o que é um aumento bastante significativo. Isso, 7 pontos percentuais que foi aumentado, né, principalmente aí em decorrência dos efeitos negativos, né, da pandemia da Covid-19. Vale a gente destacar que essa é uma situação que foi observada para todos os estados brasileiros, né? Inclusive, a média nacional está próximo de 30%. A média do Espírito Santo está abaixo da média nacional e a taxa de pobreza do Espírito Santo é a 11ª menor no Brasil. Tem estados que estão em situação drástica em relação à pobreza, extrema pobreza.
Bom, como você acabou de citar, o Espírito Santo ocupa, né, a 11ª colocação, não apenas no ranking de pobreza, mas também 11º em situação de extrema pobreza. Embora esteja abaixo da média nacional, você diria que não é uma posição confortável, né? Não é uma posição confortável, e esses dados são os dados do primeiro trimestre de 2021. Foi aquele período que o governo federal descontinuou o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, em 2020, contribuiu para diminuir, mitigar os efeitos da pandemia nesses grupos sociais mais vulneráveis. Então, foi descontinuado no final de 2020, início de 2021, e esses dados analisados aí pela Fundação Getúlio Vargas captam esse período que a população vulnerável ficou descoberta dessa política do auxílio emergencial, o que tornou estratégico para o governo do Estado do Espírito Santo, sob a liderança do governador Renato Casagrande, desenvolver uma política inovadora agora em 2021, que foi o cartão ES Solidário, que já é uma realidade e está garantindo aí R$ 1.200 para a população vulnerável aqui do Estado, população em situação social aí de vulnerabilidade. São R$ 1.200 dividido em 6 vezes e está alcançando aí mais de 87 mil famílias. Esse é um auxílio que vem aí num momento crucial para a gente superar esses desafios colocados aí pela pandemia. De maneira complementar, o governo federal retomou o auxílio emergencial, então isso abrange aí um número de famílias maior, e também de forma exemplar, municípios como Serra também estão garantindo aí um auxílio emergencial municipal. Agora, você acredita que com esses auxílios, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, pode, vamos dizer assim, melhorar um pouco esses indicativos, quer dizer, diminuir um pouco, né, esse aumento, frear um pouco esse aumento da pobreza ou não? Tende a amenizar esse aumento da pobreza. Porém, o Brasil está vivendo um vazio de políticas sociais. A pauta de políticas sociais que o governo federal vinha liderando aí nas últimas décadas, a gente está vivendo um vazio. A gente precisa de uma presença mais forte do governo federal nessas políticas para a redução da pobreza, extrema pobreza. Olha que tristeza, né? A gente está aí no ano de 2021 e hoje a população brasileira volta a discutir o problema da fome, né? Sim. Então, que era um problema que já estava superado, né? Nós tínhamos conseguido superar, né? Isso. E retornou realmente à pauta, né? Retornou. Por conta de quê? Desse vazio de investimento. O governo federal é o que tem um maior potencial para poder desenvolver essas políticas e não pode se ausentar de uma proposta aí, de uma política mais efetiva para reduzir a pobreza e extrema pobreza no Brasil. Agora, nós temos também uma outra situação, né? Que mesmo com esses auxílios que são necessários, são importantes e não se pode nem pensar em abrir mão, pelo menos nem a curto nem a médio prazo, nós temos também uma escalada de inflação, né? Que está tornando os produtos cada vez mais caros e muitas vezes inacessíveis a uma parcela significativa da população, como o gás de cozinha, por exemplo, e tantos outros produtos aí de primeira necessidade, né? De uma certa forma, isso acaba impactando e dificultando um pouco esse projeto de se amenizar um pouco esses impactos do empobrecimento da população? Sim, é um desafio ainda maior, né? Além do problema da pobreza, extrema pobreza, a gente está vivendo aí no país um aumento aí, né, do desemprego. A gente está falando aí do desemprego no Brasil num patamar de 14%, não está reduzindo o desemprego no Brasil. Isso, traduzindo em números, são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. No Espírito Santo, a gente está conseguindo reduzir o desemprego. Estava em 13% e agora no segundo trimestre baixou para 11%. É um patamar ainda elevado, né? Mas a gente está conseguindo reduzir o desemprego no estado do Espírito Santo e o saldo de empregos formais no estado do Espírito Santo, acumulado até o mês de agosto, setembro, a gente estava aí próximo de 40 mil postos de trabalho.
a diferença entre admissões e demissões, o saldo nosso está positivo. E sobre essa questão da pobreza, extrema pobreza, não basta as políticas públicas de transferência condicionada de renda. Tem que ter, conjugado com essas políticas, também políticas sociais de formação, estímulo aí ao emprego. E aqui no estado do Espírito Santo a gente tem um programa que está dando resultado. Já são centenas de milhares aí de pessoas formadas no programa Qualificar ES, que é um programa aí coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, né, a SECTIDES, que está proporcionando cursos de formação profissional justamente para reduzir esse problema do desemprego num cenário econômico que a gente está tendo, como você bem destacou, né, Telmo? Aumento da inflação, a expectativa é a gente fechar o ano de 2021 com a inflação acima de 2 dígitos. O Copom e o Banco Central estão aumentando a taxa de juros, mas não está contendo o aumento da inflação. E para piorar essa situação, a gente está tendo alta aí, nos combustíveis, né? Alta na energia elétrica, uma crise, né, que a gente está tendo no setor energético que poderia ter sido melhor planejada, né? Somada essa questão da escassez do regime de chuvas, né? Que gera muita preocupação para o nosso país no ano de 2021, o fechamento desse ano agora. Agora, Pablo, você consegue enxergar alguns setores aqui da economia capixaba que podem, assim, alavancar um pouco uma retomada de crescimento diante de um cenário tão adverso que nós estamos enfrentando? Sim, a gente, monitorando aí os indicadores macroeconômicos, né, a gente observa alguns segmentos, inclusive aí, superado esses momentos mais críticos da pandemia, né? O estado do Espírito Santo vem se destacando pela gestão de risco da pandemia coordenada, utilizando a ciência como base para planejar as ações e tomar decisão, né? E a gente já está vendo a economia reagir. A gente está tendo crescimento no setor de comércio, crescimento no setor de serviços, os dados divulgados aí pelo IBGE, e a indústria também está apresentando resultados positivos, especificamente o segmento de papel e celulose. A gente está tendo aí um atrativo aqui nesse terceiro grande ciclo econômico capixaba, né, de indústrias de bens finais. Essa região norte do estado, a gente está tendo uma diversificação de indústrias que estão vindo se instalar nessa região. Isso, traduzindo para a população, é geração de emprego e perspectiva de renda para a população capixaba. Você poderia, para finalizar a nossa conversa, você poderia apontar quais são as regiões aqui do Espírito Santo, vamos dizer assim, que apresentam hoje assim, índices assim, de pobreza, extrema pobreza mais preocupantes? As regiões que a gente observa aí, né, essa situação da desigualdade socioeconômica, problemas de pobreza, extrema pobreza mais agravados aqui no estado, a gente pode dizer aí da região metropolitana da Grande Vitória. Por mais que concentra, né, a maior renda aqui do estado, a gente tem um problema da segregação socioespacial. No mesmo espaço, a gente vê aí pessoas tendo problemas sociais também, esse destaque aqui na nossa região metropolitana e o extremo norte do estado. Pablo, eu agradeço a sua participação aqui no nosso ponto de vista. Esperamos contar aqui com a sua presença aqui em outras ocasiões. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. A gente parabeniza aí o trabalho de estar retratando as realidades aí do estado do Espírito Santo e desejamos todo sucesso aí para o Telmo e para o ponto de vista. Eu agradeço a equipe da TV Educativa também. E agradeço também a sua audiência. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta com mais um ponto de vista e eu conto com a sua presença. Até lá!